Olá! Hoje eu estarei falando um pouquinho sobre a sociedade em comum dita simples. Existe uma divisão clássica que a doutrina mesmo costuma fazer entre as sociedades empresárias e as sociedades simples. É importante relembrar que a atividade para ser considerada empresária, ela deve ser profissional, econômica, organizada, para a produção e circulação de bens ou de serviços. Se essa sociedade ela preenche esses requisitos, ela será considerada empresária. Porém, se ela não preenche esses requisitos, ela será considerada uma sociedade simples. Essa matéria ela está redigida nos artigos 1045 a 1051 do Código Civil. Então, o que é sociedade em comum dita simples? E quais sócios fazem parte da sociedade em comum dita simples? Ela é um dos tipos societários de responsabilidade mista, ou seja, ela tem característica por ter duas categorias distintas de sócios, os comanditários e os comanditados. A distinção entre esses dois tipos está justamente na responsabilidade atribuída para cada um dos termos das obrigações contraídas pelos empreendimentos. Então, a diferença entre os comanditados e os comanditários. Os comanditados têm responsabilidade solidária e ilimitada, contribuindo com capital e força de trabalho, podendo inclusive gerir a empresa. Será obrigatoriamente uma pessoa física. Cabe aos comanditados as responsabilidades de saldar eventuais dívidas que a organização venha a contrair. Só o comanditado pode administrar a sociedade. Apenas o seu nome poderá ser considerado no nome empresarial, que será sempre composto por firma. Em caso de decretação de falência, o sócio comanditado também será considerado falido, incidindo sobre ele todos os efeitos da falência. Então, por exemplo, quando um sócio comanditado ele venha a decretar falência, ele não poderá ser empresário pelos próximos 5 anos, ou ainda no prazo de 10 anos, se a decretação emana do processo cujo resultado consta com crime falimentar. Já os sócios comanditários têm responsabilidade limitada, responde somente pelas cotas subscritas. O indivíduo não participa do cotidiano da companhia com sua administração. Existe uma exceção no parágrafo único no artigo 1047 do Código Civil, no qual fala da seguinte forma: pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócios determinados e com poderes especiais. O sócio comanditário poderá ser pessoa física ou pessoa jurídica. O sócio poderá ser um incapaz, pois o seu patrimônio está protegido, de acordo com o artigo 974 do Código Civil. Além disso, os sócios poderão ser funcionários públicos, pois o serviço público, segundo a legislação, não poderá ser administrador. Então, vamos falar um pouco sobre o contrato social. Neste contrato dessa organização, ela deve estar claramente constando quem são os sócios, seja os comanditados ou os comanditados. Além disso, nesse próprio documento deve estar explícito quem é o administrador dessa empresa. Porque se não houver essas informações claras lá, a gestão do negócio passará a ter a responsabilidade de todos os sócios que pertencem à categoria comanditados. Os comanditários, eles podem e têm a função de fiscalizar a gestão da empresa e a gestão dos comanditados. É fundamental que tudo o que está referindo sobre a responsabilidade da gestão do negócio esteja devidamente formado no contrato social para evitar qualquer coisa que aconteça futuramente. É recomendado também que seja consultado um advogado especializado para que seja elaborado esse tipo de contrato
e que tenha possivelmente as assertivas e todas as leis em seu texto. Nesse tipo de sociedade, que é a sociedade simples, são válidas todas as normas que são referentes a uma sociedade de nome coletivo. Sobre a redução do capital social, os efeitos. Uma dúvida recorrente nesse tipo de sociedade é com relação à redução e quais são os efeitos. Se os efeitos são produzidos imediatamente sobre todos os credores ou não. Essa mudança, ela só pode ocorrer de fato quando ocorrer uma averbação do contrato social da nova condição. Essa redução dessa cota do comanditário, ele pode ocorrer, mas de forma nenhuma para prejudicar os credores que já existiram anteriormente. Então, essa diminuição, ela pode acontecer, mas ela só pode acontecer posteriormente nos próximos credores, e nada anterior. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade em comandita simples, começando então pela reposição de lucros. No caso de o sócio comanditário ter recebido lucros de boa-fé, ele não é obrigado a realizar a sua reposição, desde que esteja tudo de acordo com o balanço. Se então o capital social passar por uma redução em decorrência de perdas, fica impedido o sócio comanditário de receber lucros anteriormente à reintegração do mesmo. A morte do sócio comanditário. O que fazer quando isso acontecer? A previsão em caso de falecimento de sócios comanditários é de que seus herdeiros assumam o posto, exceto se houver uma outra condição previamente estabelecida em contrato social. Já numa situação de falecimento de um sócio comanditado, haverá então uma eleição realizada pelos demais sócios, para escolher quem será então o novo administrador. Esse indivíduo, ele será responsável pela gestão por um período de até 180 dias. Contudo, ele não vai se tornar um sócio. Hipóteses de dissolução. Esse tipo societário pode ser diluído em duas situações previstas no artigo 1033 do Código Civil, em caso de falência ou se houver a falta de uma das categorias de sócios, comanditários ou comanditados, então por um período igual ou superior a 180 dias. Para que a sociedade exista, precisa ter as duas modalidades de sócios. Desuso. A sociedade em comandita simples, ela tem caído em desuso, devido ao fato de que atribui a responsabilidade limitada para algum de seus sócios. Por representar um risco para a integridade do capital desses sócios, esse tipo de sociedade tem deixado então de ser utilizado. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das normas especificadas no Código Civil, e opera sob firma ou denominação. Sua natureza jurídica possui muitas semelhanças com a sociedade anônima, outro tipo de sociedade por ações. Sua classificação é dividida quanto à personificação, quanto à empresarialidade, quanto à responsabilidade dos sócios e quanto ao regime de constituição e dissolução. Nas sociedades em comandita por ações, os sócios, pessoas físicas que ocuparem o cargo na administração, serão considerados gerentes ou diretores, e sua responsabilidade pelas obrigações sociais será subsidiária, ilimitada ou solidária. O nome pode ser por firma ou razão social ou por denominação. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o administrador. Somente o acionista ele tem a qualificação para administrar a sociedade e como diretor ele responde de forma subsidiária e ilimitada pelas obrigações da sociedade. Então os diretores eles serão nomeados por um ato constitutivo da sociedade sem limitação de tempo. Porém, eles podem ser destituídos por deliberação de acionistas, mas para isso eles precisam representar no mínimo 2/3 do capital social.
O diretor ele pode ser destituído ou exonerado, mas ele continua durante 2 anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob a sua administração. Em relação à solidariedade e à Assembleia Geral, na solidariedade, em casos de houver mais de um diretor, eles serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. E em relação à Assembleia Geral, ela não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objetivo essencial dessa sociedade, prorrogar o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social e nem as partes beneficiárias. Também vou falar um pouquinho em relação ao nome empresarial. Então, assim, as sociedades incomoditas simples, elas devem ter um nome empresarial na forma de firma ou razão social, que devem designar, então, um nome civil em um ou mais sócios comoditados, ou seja, completo ou abreviado. E se houver outros sócios comoditados além dos mencionados, eles devem se acrescentar a expressão e companhia, que é o CIA, ou a sua abreviatura. O nome do sócio comoditário não poderá constar na firma social. Caso contrário, ele ficará sujeito às mesmas responsabilidades dos sócios comoditados, passando a responder de forma ilimitada. O Conselho Fiscal é o órgão integrante da empresa, porém com independência para atuar. É criada pelos sócios com a finalidade de acompanhar os negócios, fiscalizando as atividades praticadas pelos administradores da empresa e opinando sobre elas. De caráter não obrigatório, o Conselho Fiscal costuma ser criado a pedido dos chamados investidores ativistas, que entendem ser necessário olhar mais do que demonstrativos financeiros padronizados. Porém, é importante ressaltar que, apesar de o Conselho Fiscal não ser de instalação obrigatória, o Estatuto Social prevê o seu funcionamento permanente em algumas empresas. Vale, BRF, Ambev são alguns exemplos. A instalação do Conselho Fiscal pode ser solicitada por investidores que detenham no mínimo 10% das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 161 da Lei 6.404 de 76. A mesma lei prevê ainda que o pedido de funcionamento do Conselho poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação. Isso facilita a mobilização de investidores para a formulação do pedido de instalação no momento da Assembleia. O Conselho Fiscal acompanha os atos dos administradores, principalmente aqueles ligados ao uso dos recursos financeiros, para observar se eles estão cumprindo os deveres impostos pela lei e pelo estatuto da empresa. Ou seja, o Conselho Fiscal não avalia se o administrador é um bom gestor, mas se ele está agindo com responsabilidade de acordo com os limites que são impostos a ele. Ele não avalia se o administrador comete erros de gestão, mas se ele comete atos que podem ser contrários às normas. Para realizar essa função, além de acompanhar os atos dos gestores, o Conselho Fiscal também precisa analisar os relatórios e demonstrativos financeiros da empresa. Se alguma fraude ou outro tipo de ilicitude for identificada, é seu dever denunciá-la. Além disso, o Conselho Fiscal também elabora e implementa políticas que ajudam a aumentar a transparência no cumprimento das normas que se aplicam à administração da empresa. A constituição do Conselho Fiscal não prejudica os poderes da Assembleia de Sócios. Na Assembleia Anual prevista no artigo 1078 do Código Civil, é que serão eleitos os membros e suplentes do Conselho Fiscal, do artigo também mencionando o artigo 1066 do Código Civil. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, segundo o artigo 1066, parágrafo 1º do Código Civil, aqueles impedidos de exercer a administração da sociedade pelo artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil, os membros de demais órgãos da sociedade, diretoria, conselho administrativo, etc., os membros de demais órgãos de sociedades controladas pela sociedade que instituirá o Conselho Fiscal, os empregados da sociedade ou das sociedades controladas, os administradores da sociedade ou das sociedades controladas, os cônjuges ou parentes dos administradores da sociedade ou das sociedades
controladas até terceiro grau, e de forma a garantir que o sócio minoritário seja respeitado pelo Conselho Fiscal, fica assegurado que os sócios minoritários que representem ao menos 1/5 do capital social, 20%, o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente, que está no parágrafo 2º do artigo 1066 do Código Civil. Bom, a sua principal função é analisar as finanças do condômino e emitir pareceres recomendando ou não a aprovação de contas. Esse grupo é formado por condôminos que são eleitos por votação em Assembleia Geral, com os votos da maioria dos presentes. A diferença entre Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria seria que o Conselho Fiscal é um instrumento de fiscalização dos administradores e leva em consideração os direitos dos acionistas. O Comitê de Auditoria é um órgão de controle da administração, sendo que sua abordagem é mais ativa e preventiva. O Conselho Fiscal opina sobre o relatório anual da administração, planos de investimento ou orçamentos de capital, propostas de administração, modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Além disso, denuncia aos órgãos da administração ou Assembleia Geral erros, fraudes ou crimes. Cabe ao Comitê de Auditoria supervisionar a elaboração das demonstrações financeiras, os controles internos e o gerenciamento de riscos. Além disso, é sua atribuição monitorar a conformidade ao cumprimento de leis, normas, recomendar a seleção, contratação de destituição dos auditores independentes, acompanhar e supervisionar o trabalho da auditoria interna, supervisionar o cumprimento do Código de Conduta e acompanhar o canal de denúncias. As atribuições do Conselho Fiscal são definidas pelos sócios, já as funções do Comitê de Auditoria são delegadas pelo Conselho Administrativo, ou seja, o primeiro reporta-se aos acionistas, enquanto o segundo ao Conselho de Administração. O Conselho Fiscal não se subordina ao Conselho de Administração, enquanto que o Comitê da Auditoria é como se fosse um braço direito do Conselho Administrativo, inclusive assessorando os conselheiros em questões específicas. A composição do Conselho Fiscal é de no mínimo 3 membros a 5, e claro, suplentes em igual número, acionistas ou não, e eleitos em Assembleia Geral. Então, dando continuidade ao que o Lucas estava falando, sobre as funções do Conselho Fiscal. Por exemplo, a contratação não equitativa. A contratação não equitativa, ela parte do princípio da lucratividade, principalmente. Então, se a empresa ela tem a capacidade de lucro ou tem uma capacidade de, pelo menos, não sofrer um prejuízo, todas as atitudes, todas as ações tomadas pelo administrador devem seguir essa regra. Então, vai passar pelo Conselho Fiscal todas as possibilidades de contratos a serem realizados. E se aqueles contratos eles não forem ou vantajosos ou lucrativos para a empresa, vai caber ao Conselho Fiscal definir ou opinar sobre a viabilidade desses contratos, informando que eles que não há essa possibilidade e que no caso dos princípios do Conselho Fiscal, que é o melhor interesse da empresa. Qual que é a função fiscalizadora? Qual que é o escopo da função fiscalizadora? A manutenção da ordem, basicamente. Utiliza-se das leis e dos regulamentos internos da empresa. Ela vai baseando-se nas leis e utilizando-se os regulamentos da empresa, vai ter como opinar e passar ao administrador formas dele ter uma tomada de decisão mais regrada, mais centrada e correta, por assim dizer. Então, se ele acaba não tomando essa decisão de forma correta, centrada, ele pode ser também investigado
pelo Conselho Fiscal, que vai verificar se a tomada dele de decisão foi por vontade própria ou acabou onerando a empresa de uma forma desnecessária, e também evita fraudes e que o administrador tenha ganhos próprios onerando a empresa. O Conselho Fiscal ele está sempre fora a parte, ele como se fosse um órgão autônomo dentro da própria empresa, independente de quem tenha criado, quem tenha eleito, ele não é vinculado à vontade de ninguém, ele é vinculado ao princípio da empresa, que é o melhor interesse da empresa. Então, ainda que tenha o vínculo das pessoas, o Conselho Fiscal ele sempre vai trabalhar voltado para o interesse da empresa, independente do que os administradores, diretores, sócios venham a dizer que é a forma mais correta de se agir. Se o Conselho Fiscal entender que aquela forma não é a mais correta de se agir, ele vai dar a sua opinião, ele vai passar os seus relatórios baseados naquilo que o Conselho Fiscal ou que os conselheiros fiscais acreditam que seja o correto e que deveria acontecer de fato. O Conselho Fiscal ele vai ter sempre uma proximidade com os acionistas, porque são os acionistas que fazem a eleição dos conselheiros, né? Não existe uma proximidade fora a eleição. Os conselheiros e os acionistas eles são situações distintas, eles estão um pouco distantes dentro da organização. Obviamente, os conselheiros eles estão trabalhando para que haja maior lucratividade, ou seja, para que os acionistas venham a ter um maior rendimento. Mas fora isso, não existe a vontade dos conselheiros que vai acabar determinando como o Conselho Fiscal trabalha. Já com os gestores, eles são muito mais próximos, porque o Conselho Fiscal ele precisa passar essa informação de uma forma que o administrador, o gestor, ele vá tomar a sua decisão de uma forma correta e que tenha todos os princípios da organização respeitados, as leis respeitadas, e que vise a lucratividade, obviamente. Então, para isso, os conselheiros eles precisam estar a par de todos os processos organizacionais. Aquela questão da informação que os conselheiros precisam ter e para poder mensurar os riscos e possíveis resultados. Então, vai muito da questão de informação. A informação que os conselheiros recebem vai determinar a qualidade da informação que eles vão repassar para o administrador, para o gestor, e fazer com que ele venha a tomar decisões que sejam do melhor interesse da empresa, da organização. A relevância do órgão é explícita, né? Essa função autônoma do Conselho Fiscal, ele acaba determinando como uma empresa ela pode vir a agir. Fora o fato de que ter um Conselho Fiscal já aumenta o valor de uma empresa, porque significa que a empresa está se preocupando em tomar as decisões da melhor forma possível, ou seja, visa a sua própria saúde. É a mesma coisa de praticar exercícios físicos para poder melhorar a sua capacidade pulmonar, capacidade cardíaca. Então a empresa ela precisa dessa tomada de decisão saudável para poder continuar viva. E o Conselho Fiscal é o que vai acabar tomando essas informações, sabendo o que está acontecendo na corporação, e para repassar a quem seja necessário o que deve ser feito e a forma como isso deve ser feito. Então, não somente de informação, de repasse, principalmente de fiscalização também, aquela questão da administração de forma legal e dentro dos parâmetros do regramento da empresa. O Conselho Fiscal ele vai trabalhar
conjuntamente com diversas áreas, principalmente a contábil, que vai ter as informações de uma forma mais explícita, mais próxima à realidade, que vai trazer os dados, que vai trazer a realidade da empresa, que vai ser possível tomar as decisões de uma forma mais correta.